Jesus, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, aleluias. Toda cruz se enche, a fugir, como emblema de mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Seja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Aleluias, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluias. Louvado seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar, numa parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Meus prezados irmãos, eu quero saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos ouvindo alguns panelaços ao redor, como já em outras oportunidades aconteceram. E sabemos, irmãos, que devemos estar buscando a presença do Senhor.
o mundo age de uma maneira desesperada, porque na verdade não tem esperança. A verdadeira esperança é o Senhor Jesus Cristo. Temos que nos aproximar de Deus, saber que todas estas coisas que estão acontecendo no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, são os sinais da vinda de Jesus. Temos que nos aproximar do Senhor, Deus Altíssimo, clamar pela sua infinita misericórdia e a cada dia estarmos firmados na rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar orando, irmãos, orando pelos nossos queridos irmãos em Cristo, pelas irmãs em Cristo, pelo povo de Deus, para que o Deus Altíssimo nos guarde debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o Deus Altíssimo nos cubra com o poderoso sangue do Senhor Jesus Cristo e nos livre de todos os males. Que o Deus Altíssimo continue tendo misericórdia da sua igreja, não só aqui em Salvador, não só no interior do estado da Bahia, não só nos demais estados do Brasil, não só nessa grande nação brasileira, porque a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e do Deus Altíssimo tem milhões e milhões de servos nessa nação que é o Brasil. Vamos clamar pela misericórdia do Deus Altíssimo, mas também pela misericórdia de Deus sobre todas as nações em toda a face da terra. Estamos aqui orando, louvando, bendizendo ao Senhor. Estamos ouvindo algumas manifestações das pessoas com panelaços e gritos de ordem nas ruas, quando deveriam estar correndo para os pés de Jesus, dobrando os joelhos na presença do Deus Altíssimo e clamando pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso sobre nossas vidas. Amados irmãos, eu quero convidar a amada igreja hoje, neste nosso culto de doutrina de quarta-feira, para juntos meditarmos no primeiro salmo da Bíblia, livro de Salmos, o salmo número 1, o primeiro salmo, salmo 1. E o tema do salmo, irmãos, é a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Este salmo, ele tem 6 versos. Os 3 primeiros versos, eles falam exatamente disso. Os 3 primeiros versos falam sobre a felicidade dos justos. E os 3 últimos versos falam sobre a consequência daqueles que não servem a Deus, daqueles que são ímpios e não guardam a palavra de Deus. Este salmo, ele traz de uma forma muito direta, muito objetiva, mostra a grande felicidade daqueles que realmente procuram servir a Deus, mesmo em meio às maiores guerras, às maiores lutas, às maiores provas, às maiores dificuldades. O Deus Altíssimo é aquele que a cada dia continua sustentando o seu povo, a sua santa e amada igreja, aquele que procura se aproximar do Deus Altíssimo, aquele que procura agir conforme a justiça de Deus, a retidão de Deus, guardando a sua santa palavra e adorando a Ele em espírito e em verdade. E os ímpios que se distanciam de Deus são como a moinha que o vento espalha. Mas aqueles que servem ao Senhor, que meditam na sua lei de dia e de noite, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas. Amados, vamos meditar na palavra de Deus. Salmo 1. O tema do salmo é a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. O verso 1 em diante nos diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer
prosperará. Aleluias. Verso 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua santa presença, juntamente com a Tua santa e amada igreja. O Teu povo, Senhor, clamando a Ti pela Tua infinita misericórdia. Deus Altíssimo, não que nós sejamos merecedores, mas a Tua graça tem nos alcançado. Pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, Tu tens perdoado os nossos pecados, escrito os nossos nomes no livro da vida. Tu tens nos justificado, além de nos ter perdoado, nos tem tornado justos, ó Pai, pelo Teu infinito amor. Oh Deus Altíssimo, és Tu que nos justifica, Senhor. A cada dia nos firma na rocha eterna que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus Altíssimo, nos ajuda a sermos fiéis a Ti nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Deus Todo-Poderoso, continua pelejando pelos Teus servos, pelejando pelas Tuas servas, pelejando pela Tua santa e amada igreja, tanto aqui em Salvador, como, Senhor, em todo o litoral norte, Jesus, Jauá, demais regiões, no interior do estado da Bahia, Jesus, os Teus servos no interior do estado, desse nosso estado, a Bahia, como também nos demais estados do Brasil, nas regiões norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, nessa grande nação brasileira, os Teus servos missionários espalhados em todo o Brasil, os Teus servos missionários também além das fronteiras brasileiras, espalhados na face da terra, fazendo a Tua obra. Deus Altíssimo, socorre o Teu povo. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Deus Altíssimo, continua sustentando o Teu povo, visita o Teu povo, nos dá saúde no corpo físico, saúde na alma, saúde no espírito, nos dá unção do Teu Espírito Santo, poder dos altos céus, para continuarmos fazendo a Tua obra. Deus Todo-Poderoso, nos prepara para o grande dia do arrebatamento da igreja, quando no abrir e fechar de olhos, estaremos contigo para sempre na glória, e então louvando o Teu nome para todo sempre. Deus Todo-Poderoso, tudo isso nós Te pedimos, no maravilhoso nome que é sobre todo nome, no santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho amado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que Tu nos concedeste como Redentor bendito. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, graças a Deus por mais esta oportunidade que o Deus Altíssimo nos concede de estarmos meditando na palavra de Deus. Meus amados, o Salmo, ele serve de uma introdução, o Salmo número 1, Salmo 1, ele serve de uma introdução para o livro de Salmos, que é o Cântico dos Cânticos, os louvores que são divididos, na verdade, em 5 livros. O povo de Deus em Israel, eles usam o livro de Salmos como o saltério, ou aquele que é usado para o louvor entre os hebreus. O Salmo 1, ele serve de introdução ao livro de Salmos. Nós vamos encontrar que o livro de Salmos, ele tem algumas características, como orações, louvores inspirados pelo Espírito Santo, a adoração a Deus. Muitos foram escritos como orações, como expressão de confiança, expressão de adoração, descendo na presença de Deus, conhecendo e reconhecendo o poder do Deus Altíssimo. O Salmo 1, ele traz a seguinte introdução: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele contrasta, o Salmo 1, ele contrasta os 2 tipos de pessoas do ponto de vista de Deus. Aqueles que são justos, porque se aproximam de Deus e são justificados pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, nossos pecados perdoados.
e agora os nossos nomes escritos no livro da vida. É Deus quem nos justifica. Mas também o Salmo 1 fala daqueles que se afastam de Deus, daqueles que não querem receber a instrução de Deus, não querem guardar a palavra de Deus, não querem andar na justiça de Deus. E o Salmo 1 chama de ímpios. E esse distintivo nos dois princípios de vida, obedecendo a Deus e não obedecendo a Deus, vai trazer consequências para a vida de quem pretende agradar a Deus ou então desobedecer a Deus. Aqui nos fala que os justos são caracterizados pela retidão a Deus, pelo amor a Deus, pela retidão, pelo amor a Deus, pela comunhão com Deus, pela obediência à palavra de Deus e pela separação do mundo. O Senhor Jesus Cristo disse que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Na oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, em João capítulo número 17, o Senhor Jesus Cristo disse: Pai, não peço que os tires do mundo, mas peço que os livre do mal. Meus irmãos, nós estamos no mundo. Estamos aqui de passagem. A nossa vida aqui, que estamos aqui marchando para os céus, é uma jornada, é uma caminhada para os céus. Não podemos perder isso de vista. Não podemos deixar de contemplar essa paisagem bela, tão linda do mundo que Deus criou e nos colocou aqui com uma missão, mas também, apesar de glorificarmos a Deus pela nossa vida que Ele nos dá aqui, pelos livramentos que Ele nos dá, pelo pão de cada dia, pela paz, pela saúde, pela verdadeira prosperidade, pela verdadeira felicidade, agradecer a Deus por tudo isso, mas não podemos perder o foco da vida eterna, das mansões celestiais que Jesus foi preparar para nós. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos de passagem. O Senhor Jesus foi preparar lugar nos céus para nós. O apóstolo Pedro, ele revela dizendo: mas nós aguardamos novos céus e nova terra onde habita justiça. E o justo, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. O justo, ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Os ímpios, que representam de modo geral o modo de ser do mundo, a maneira de agir do mundo, o modus vivendi, o modo de proceder do mundo, não agradam a Deus porque não guardam a palavra de Deus. Não agradam a Deus porque não permanecem na palavra de Deus. Mas os justos, que é o povo de Deus, Deus conhece o seu povo, Deus conhece aquele que guarda a sua palavra, Deus conhece aquele que procura viver de uma forma reta, agradando a Ele, ao Pai, Deus Altíssimo, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Deus conhece e abençoa aos justos, abençoa o seu povo. Nós vemos o exemplo de Abraão. Abraão foi chamado por Deus para sair da terra de Ur dos Caldeus, do meio da sua parentela. E ali então Abraão agora foi peregrinar por toda aquela região de Canaã. E Abraão, ele não tinha ainda filhos, não tinha descendência. E Abraão e Sara peregrinando por aquela região, juntamente com os pastores que trabalhavam com ele, e tinham então somente um servo fiel chamado Eliezer, o Damasceno. E Abraão ali confiando na palavra do Senhor, e nós vimos Abraão pela fé, peregrinando, caminhando, percorrendo a terra no seu comprimento e na sua largura, e o Deus dizendo: darei toda essa terra à tua descendência. Irmãos, nós temos também uma promessa de Deus. Quando Jesus voltar, nós vamos reinar com Ele. Amém, irmãos? Amém. O nosso objetivo aqui é estarmos perto de Jesus. Eu sei que estamos passando momentos difíceis, mas, amada igreja, vamos lembrar da promessa que Jesus fez para nós. Vou preparar-vos o lugar, disse Jesus. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais
vós também. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, a nossa parte é sermos fiéis ao Senhor, é guardarmos a sua palavra. O justo, ele guarda a palavra de Deus. Quem é justo vive a palavra de Deus. Quem é justo adora a Deus em todas as circunstâncias. Quem é justo recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Amém. Queridos, ainda diz mais. Mas quem é justo, verso 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem é justo tem prazer na palavra de Deus, guarda a palavra de Deus. O seu prazer é na lei do Senhor. Os santos de Deus, não somente eles evitam o mal, como também edificam a sua vida sobre o fundamento da palavra de Deus. Procuram estabelecer o seu fundamento de vida sobre a palavra de Deus. A rocha eterna que é o próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele é a palavra, é o verbo que se fez carne. Quem é justo procura obedecer à vontade de Deus, porque o coração do justo realmente tem prazer na lei do Senhor e nos seus mandamentos. A lei do Senhor, a palavra de Deus para nós não é pesada, pelo contrário, é um prazer meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E como eu sempre digo aos irmãos, mais do que entender a palavra, mais do que conhecer a palavra, mais do que até mesmo estarmos assim bastante aprofundados na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, tendo a compreensão, mais do que isso, queridos, é melhor, acima de tudo, obedecer à palavra de Deus. Porque muitos têm até lido a palavra de Deus, têm chegado o conhecimento da palavra de Deus para muitas pessoas, mas muitas pessoas que não somente conhecem a palavra e não obedecem à palavra, estão trazendo condenação para si mesmos, porque não estão guardando a palavra de Deus. Meditar na palavra é nos apropriar da palavra de Deus e obedecermos à palavra do Deus Altíssimo. Pois quem assim procede, a Bíblia chama de justo, será como a árvore plantada, aquele que ouve a palavra, que obedece à palavra de Deus. O varão que guarda a palavra, quando falamos aqui o homem que guarda a palavra, estamos nos referindo a toda a raça humana. A mulher está incluída. Aquele que guarda a palavra de Deus, ele é bem-aventurado. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Amém, irmãos? Aqueles que procuram guardar a palavra de Deus vão viver as bênçãos de Deus. A árvore plantada junto ao ribeiro de águas é uma árvore que ela vai se desenvolver, é uma árvore que vai crescer, é uma árvore que vai dar, não somente vai ter raízes, caule, galhos, folhas, flores, mas também frutos. Aqui fala a palavra junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Ele está dizendo que o justo será como essa árvore plantada. Aqui está fazendo uma comparação. Meus irmãos, imagine em situações tão difíceis que o mundo está passando, se a humanidade corresse para os pés de Jesus, se a humanidade se aproximasse mais de Deus, meditando na sua palavra de dia e de noite, o mundo então poderia viver uma verdadeira esperança. A verdadeira esperança da humanidade não está nas promessas feitas pelos homens, não está nas estratégias feitas por determinados grupos de pessoas, ou até mesmo pessoas até muito estudadas, apesar que nós estamos orando por todos, irmãos.
orando pelas autoridades, orando pelos cientistas, orando pelos governantes, porque o papel da igreja é orar e pedir as misericórdias do Deus Altíssimo sobre todos estes. Mas sabemos, irmãos, que a palavra final, a resposta final, a vitória vem dos lábios do nosso Deus. Amém, irmãos? Temos que estar clamando: Senhor, tem misericórdia de nós, clamando ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Senhor, ouve o nosso clamor. Façamos nossas as palavras do salmista, no Salmo 66, 20, que diz: bendito seja Deus, que não rejeitou as minhas orações e nem desviou de mim as suas misericórdias. O profeta Jeremias também diz: as misericórdias do Senhor, em Lamentações de Jeremias, são as causas de nós não sermos consumidos, e as misericórdias do Senhor não têm fim. Em vez do povo estar fazendo barulho, manifestações e panelaços, batendo pelas noites, deveria estar descendo na presença do Senhor, pedindo a misericórdia de Deus. Essa é a nossa parte: descer na presença do Senhor e clamar pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor, porque Deus ouve a oração dos seus servos. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine, queridos, a oração de centenas de justos, de milhares de justos, de milhões de justos clamando ao Deus Altíssimo. Vamos clamar, queridos. Deus Todo-Poderoso, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode. E sabemos que tudo está acontecendo para o homem reconhecer que precisamos voltar para Deus. A solução, nós não estamos espiritualizando demais não, irmãos. A solução é Jesus mesmo. A solução, a salvação para a humanidade, em todos os sentidos falando, em todos os aspectos falando, a salvação está na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salvação quer dizer livramento. Deus nos livra da ira futura, mas Deus também nos livra dos males agora, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus Todo-Poderoso nos livra da ira futura que vai acontecer, porque Ele vai enviar Jesus para nos arrebatar, para arrebatar a igreja. O Deus Todo-Poderoso nos livra da ira futura, amém? Mas Ele também nos livra agora, nos dá livramento já, nos dá livramento nos dias de hoje, nos dá livramento nas semanas, nos meses, nos anos, nas décadas que nós estamos vivendo aqui na face da terra. Meus queridos irmãos, vamos clamar ao Senhor. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E o Deus Altíssimo, Ele olha para o seu povo. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E este salmo está falando a felicidade dos justos. A felicidade dos justos é confiar no Senhor. Apesar de que estamos no mundo, mas não somos do mundo, glória a Deus. Estamos aqui de passagem, mas enquanto aqui estivermos, estamos desempenhando a missão que o Deus Altíssimo tem deixado para nós, a sua santa e amada igreja, nós desempenharmos na face da terra. Essa missão é levar a mensagem da salvação, é pregar em tempo e fora de tempo. As pessoas muitas vezes estão dizendo: mas pastor, às vezes com toda essa situação nós não podemos estar nas ruas fazendo aglomerações, mas eu quero te dizer uma coisa: as pessoas estão olhando para nós, que eles possam ver Jesus em nós. As pessoas que nos veem saindo dos trabalhos, indo para casa, ir no ponto de ônibus, ir no supermercado, ir na nossa vizinhança, né? Ao nosso redor, a nossa família. Tem muitas pessoas se convertendo, irmão, nessa pandemia. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para nós, querendo ver Jesus em nós. E muitas pessoas disseram: pastor, e quando passa essa pandemia, pessoas que não são servos de Deus ainda não congregam, ainda. E dizem: pastor, quando passa essa pandemia, eu quero visitar a igreja onde o senhor congrega. Eu disse: amém, glória a Deus. Porque na verdade as pessoas estão sentindo falta agora da palavra de Deus. E aí nós levamos uma mensagem, fazemos uma oração. Às vezes paramos de fazer uma oração no meio da rua, uma oração no próprio supermercado. As pessoas: pastor, ore por mim, ore por nós. Nós não podemos escolher um lugar para orar. Nós temos que orar pelas pessoas em todo tempo, em todo instante.
E é momento de nós estarmos falando para as pessoas, dizer, olha, Jesus tem um plano em sua vida. Outras pessoas estão dizendo assim, olha, manda essa mensagem, até mesmo do culto de oração, do culto de doutrina, pastor, manda para nós queremos ouvir, e nós enviamos. E muitas pessoas agora estão ouvindo a palavra, mais pessoas até que, além dos que congregam conosco na congregação, pessoas que até não são da nossa congregação, pessoas até que não são crentes, pastor, estou ouvindo a mensagem da palavra de Deus, estão sendo enviadas pelo YouTube, pela internet. E observe que não era nosso projeto fazer isso, os irmãos bem sabem disso, mas nós temos que seguir o projeto de Deus. E temos que pregar em tempo e fora de tempo. E eu digo aos irmãos, aproveitem a tecnologia, aproveite os momentos para levar uma mensagem a outra pessoa. Alguns irmãos jovens também estão fazendo programas de oração, fazendo lives de oração, lives de louvor, não é? Nosso irmão Paulinho, nossa irmã Nathalie, fazendo no Cefas, momento de louvor, de adoração, de mensagem. Outros irmãos também, outras irmãs fazendo também, e eu fico incentivando os irmãos, as prezadas irmãs do círculo de oração, né? Essa serva de Deus abençoada, continue orando, intercedendo pelo povo, os professores de escola dominical, continue levando a mensagem através dos canais, leve a mensagem da palavra de Deus, continue falando desse amor de Deus. A mensagem de Deus é para ser levada, o evangelho é para ser pregado. Muitos irmãos que estão até mesmo enviando mensagens para seus colegas que estão trabalhando agora em casa com home office, mas não estão tendo oportunidade de estar fisicamente lá, mas está levando a mensagem através dos vídeos, pequenos vídeos, até mesmo louvores de adoração. Mande versículos, entre em contato com essas pessoas. O mundo está querendo ver Jesus em nós. O mundo está com sede de salvação. E nós estamos meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Vamos aproveitar. Você que não teve tempo de meditar na Bíblia, talvez ler a Bíblia toda, leia. Ah, mas eu já li uma vez, pastor, leia de novo. Ah, eu já li 2, 3 vezes, leia 4, leia 5, 6, 7, 10 vezes. Mas meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus são novas a cada manhã. E aqui diz a palavra do Senhor, pois antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E quem assim procede será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E a última parte diz, e tudo quanto fizer prosperará em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que o Deus Altíssimo continue multiplicando as bênçãos sobre a vida do povo de Deus, sobre os seus servos, as suas servas, visitando em cada lar, cada família, também visitando nos hospitais, curando os doentes, sarando os enfermos, que os irmãos possam voltar para os seus lares com saúde, também visitando em cada lar, os irmãos nos seus lares, nas suas casas, que o Deus Altíssimo visite, dando saúde aos seus servos, às suas servas, aos seus familiares, aos irmãos em Cristo, às irmãs em Cristo, que o Deus Altíssimo continue multiplicando as bênçãos, tanto na vida material, como principalmente na vida espiritual. Assim, Senhor, nós te apresentamos não somente a tua igreja, mas toda essa grande nação que é o Brasil, porque a tua palavra nos ensina dizendo, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém, amém, amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça com toda a igreja, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Amém. Te abençoa mais, Senhor. Glória a Deus. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus.